Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Esse que vos fala é o Pedro Lima e você está no canal Autismo na Web. Pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, gravando mais um vídeo para o nosso canal aqui. E desde já eu quero dar as boas-vindas a todos os nossos amigos e participantes que têm acompanhado aí o conteúdo do nosso canal, os vídeos que nós temos postado aí com frequência. E hoje, é claro, como é de costume, nós iremos tratar de mais um assunto importante aqui dentro do canal Autismo na Web. Pessoal, desde já eu quero comunicar a todos que, se porventura vocês ouvirem aí um barulhinho de fundo, é o barulhinho da chuva. Tá uma chuva abençoada aqui na nossa cidade. E chuva, ela é bênção de Deus, tá? Então eu te convido a ficar conosco, não pula esse vídeo, fica até o final, que eu tenho certeza que o conteúdo que nós iremos tratar aqui hoje, ele é de suma importância para a minha vida e para a sua vida. Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Muito bem, estamos de volta e dando continuidade aqui no vídeo. O nosso tema de hoje é autismo na igreja. Isso mesmo que você ouviu, autismo na igreja. O vídeo de hoje, pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo introdutório acerca desse assunto. Por que é um vídeo introdutório? Porque é um vídeo onde nós vamos pontuar aqui algumas questões que serão tratadas, que serão ditas em outros vídeos, ok? Então esse assunto ele precisa ser falado, esse assunto ele precisa ser discutido, esse assunto ele precisa ser debatido, não só a questão do autismo, mas de todas as deficiências de modo geral. Nós percebemos, por exemplo, que no caso do autismo, que tem crescido e tem crescido muito nos últimos dias, e o autismo tem sido falado em todos os segmentos. O autismo ele tem sido falado nas universidades, nas escolas, na faculdade, na sociedade de modo geral. Este assunto ele tem sido abordado. Então, por que não falar desta questão autismo na igreja? Por que não tratar deste assunto dentro das questões religiosas, visto que nós estamos no Brasil, o Brasil é um país cristão, onde na maioria das pessoas elas frequentam algum templo religioso, participa de algumas cerimônias religiosas, de algumas celebrações religiosas, e muitos pais e muitas mães acabam se deparando aí com esse grande desafio quando é o momento, quando é a hora de inserir os seus filhos, de inserir os seus pequenos aí dentro do contexto religioso, dentro da sua comunidade religiosa. A primeira coisa que nós precisamos entender é que de nenhuma forma, de nenhuma maneira, nós podemos menosprezar uma pessoa que é portadora de deficiência. Por quê? Porque, na verdade, nenhum de nós estamos livres de uma possível deficiência. Nenhum de nós estamos livres. Nenhum de nós estamos livres. Por exemplo, nós temos exemplos bíblicos, nós temos exemplo à luz da Bíblia de pessoas que outrora, digamos assim, não era portadora de deficiência e por causa de algum acontecimento passou a ser uma pessoa portadora de deficiência. Não só na Bíblia, mas também no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano, nós conhecemos pessoas, e eu tenho certeza que você também conhece alguém aí na sua cidade, no seu bairro, algum amigo, algum parente, uma pessoa que talvez antes não era portadora de deficiência, mas devido a alguma situação, hoje ela faz parte aí desse grupo. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, pessoal, é que nenhum de nós estamos livres. E o texto mais e o exemplo mais clássico aqui na Bíblia que é citado, por exemplo, é o caso de Mefibosete, né? Mefibosete, ele sofre uma queda, segundo os relatos bíblicos,
ainda ali na sua infância, e após essa queda, ele passa então a ser um garoto, ainda na sua infância, portador de uma deficiência. Lembre-se, Mefibosete, ele não nasceu deficiente. Ele passou a ser deficiente por conta desse ocorrido aí na sua vida. É o que nós chamamos de deficiência adquirida. A deficiência adquirida, como o próprio nome já diz, ela é decorrente de algum acidente, de algum evento que acontece na vida de uma pessoa, né, e ela passa a ser uma pessoa portadora de deficiência. A história de Mefibosete, para quem conhece, para aqueles que conhecem um pouco da Bíblia Sagrada, sabe muito bem que Mefibosete ele era filho de Jonatã e neto do rei Saul, aí o primeiro rei de Israel durante o período ali do Rei Unido. Mas quando nós lemos ali o contexto de 2 Samuel, capítulo 4, nós percebemos que Mefibosete, que fazia parte ali da linhagem real, fazia parte ali da família, da realeza, agora ele se encontra em uma cidade chamada Lodebar. Lodebar é um lugar distante, Lodebar é um lugar de esquecimento. E Mefibosete ele está ali agora sem pai, sem herança, fugitivo e aleijado de ambos os pés. Ele está sem reino, ele está sem futuro, ele não tem nenhuma perspectiva de vida. Ele não sabe como vai ser o seu futuro dali para frente. Ele está ali jogado, ele está ali desamparado, ele está ali sujeito a todos os tipos de problemas e dificuldades que todos nós temos no nosso dia a dia e que para uma pessoa que é portadora de alguma deficiência, que seja ela física ou intelectual, isso se torna mais desafiador ainda. A Bíblia vai dizer para nós que um dia o rei Davi, depois de alguns anos, ele se lembra de uma promessa, de uma aliança que ele tinha feito com Jonatã, que era o pai de Mefibosete. Ele se lembra desta aliança que eles tinham feito no passado. Ele então pergunta ali a um dos seus empregados se não havia mais ninguém da casa de Saul para que ele pudesse usar de benevolência, né, que ele pudesse de alguma forma ali estender a mão e ajudar aquela pessoa. E a Bíblia diz que os servos de Davi, então, lembra de Mefibosete, diz que ele está em Lodebar e imediatamente Davi manda buscar aquele moço ali, manda buscar Mefibosete que estava ali em Lodebar. Traz ele de volta, lhe restitui ali tudo o que lhe havia ali sido tirado, Davi restitui. Davi, ele traz ali esperança para a vida de Mefibosete. Davi, ele devolve a dignidade, digamos assim, para Mefibosete. E você que está do outro lado aí, que está me assistindo, você também pode ser um instrumento de Deus para devolver a dignidade à vida de uma pessoa. Esta semana eu e minha família, nós fomos visitar uma determinada instituição religiosa aqui na nossa cidade, e quando chegamos lá nós nos deparamos com algo ali que eu fiquei refletindo e achei muito interessante, né? Aquela igreja ali, ela tem um preparo, né? Ela tem um preparo. Existem algumas pessoas ali que são preparadas, que são capacitadas, pessoas ali que estão preparadas, né, que têm formação em Libras, né, na linguagem de sinais, pessoas ali que têm formação, né, pessoas ali que têm formação para lidar com crianças e pessoas portadoras de deficiência, de vários tipos de deficiência, seja ela física ou intelectual, para lidar com um autismo, para lidar com síndrome de Down, para lidar com tantas outras ali.
Então nós vemos que as igrejas estão se preparando. Então nós falamos aí de algumas instituições religiosas que já estão se preparando, se programando para essas questões, mas nós sabemos também que existem muitas, e é a maioria, olha, é a maioria das instituições religiosas que não tem nenhum preparo, que estão totalmente despreparadas no que diz respeito a esta questão, que estão totalmente desvinculada. Existem líderes religiosos que não sabem lidar com esta questão. Eu falo isso porque nós temos visto depoimentos, nós temos visto testemunhos de pessoas que têm alegado isso, de pais e mães que têm alegado isso, que têm chegado dentro de uma denominação e o líder religioso ali daquela denominação não entender, não compreender esta questão e o pior, não acolher esta família, não acolher este pai, não acolher esta mãe, não acolher este filho, não acolher esta criança que tem necessidades especiais. Nós já ouvimos relatos, por exemplo, de pessoas que foram até, digamos assim, convidadas a se retirar do ambiente de culto ali por conta do seu filho que estava ali, muitas das vezes, digamos assim, dando algum tipo de crise e as pessoas ali não entenderem, não compreenderem ali aquela questão, né? Porque muitas pessoas interpretam, por exemplo, no caso do autismo, interpreta muitas das vezes uma crise como se ela fosse uma birra, como se fosse uma criança mal educada, como se fosse uma criança mimada. Isso não é verdade. O autista, por exemplo, ele tem a hipersensibilidade auditiva. Os seus sentidos auditivos eles são muito aguçados. A sensibilidade auditiva de um autista ela é muito grande. E muitas das vezes, dentro de um ambiente de culto, não só de culto, mas qualquer um outro lugar, seja lá uma festa, um aniversário, um casamento, né, uma formatura, e que esse lugar é um lugar fechado, com muitas pessoas, e com um som, muitas das vezes, alto, ele se sente incomodado, existe ali as questões sensoriais da criança, da pessoa portadora de deficiência, no caso do autismo. E aí começa o quê? Um momento de crise. E as pessoas ali não entendem, não compreendem. É por isso que nós precisamos falar. E é por isso que nós precisamos levar o conhecimento e levar também uma palavra de esperança para esses pais, para estas mães que precisam serem socorridos, precisam ser acolhidos. Então, pessoal, nós iremos falar deste assunto daqui para frente, nós iremos tratar deste assunto daqui para frente. Nós temos visto aí várias denominações que têm se preparado, ministérios infantil que têm se preparado, salinhas ali que têm se preparado para receber as crianças com autismo, receber as crianças ali portadoras de algum tipo de deficiência e toda a igreja, de modo geral, receber ali as pessoas que são portadoras de algum tipo de deficiência. Eu falo isso como pastor, como experiência própria, porque eu e minha esposa nós já presidimos igreja. Durante o período de 5 anos nós pastoreamos. E esse período ocorreu bem no período em que nós tivemos o nosso primeiro filho, que foi o Pedro Lucas, diagnosticado com autismo, ali com 2 anos de idade. E logo que nós soubemos que nós tivemos ali a confirmação do médico, a primeira coisa que nós fizemos foi transmitir para a igreja esta informação. Nós transmitimos ali para as pessoas que faziam parte do nosso convívio, ali do nosso dia a dia, do nosso convívio
cristão ali do ambiente de culto a situação de Pedro Lucas. E as pessoas ali entenderam muito bem. As pessoas ali tinham um carinho especial para com a pessoa do Pedro Lucas, porque nós havíamos falado e explicado esta questão. Então, muitas das vezes, é interessante falar do autismo dentro do contexto religioso e dentro dos ambientes de culto, porque muitas das vezes o autismo ele é interpretado de uma maneira totalmente errada, totalmente equivocada pelos líderes religiosos ou pelas pessoas que estão ali participando do ambiente de culto. Muitas das vezes ele é interpretado como uma criança birrenta, uma criança mimada, ou muitos já vai para um outro lado, espiritualizando o autismo, achando que aquilo ali é alguma maldição, é alguma possessão, é algum mal que está atuando ali na vida daquela criança. E eu vou orar para que o Senhor repreenda este mal. É claro que nós devemos orar sim pelos nossos filhos, orar e abençoar, mas não orar, não fazer esse tipo de coisa. Muitos pais, muitas mães têm passado por momentos muito constrangedor dentro do ambiente de culto, por causa dessa questão. Outro dia eu estava ouvindo o relato de uma mãe que não foi dentro de um culto religioso, mas dentro de um supermercado, onde ela foi comprar ali um determinado doce para o seu filho, que ele muito gostava, ele gostava muito daquele doce. Quando ela chega lá no supermercado, para sua surpresa, não tinha aquele doce que ele gostava, e o seu filho ali então começou a dar uma crise. Para sua surpresa, chega no momento ali, a criança estava em crise, segundo os relatos dessa mãe, chega então ali um senhor que fazia parte de uma determinada instituição religiosa, e achando que aquela criança ali estava possessa, que estava possuída de algum mal, então colocou a mão na cabeça ali e começou a orar em voz alta dentro daquele supermercado. Se não bastasse ali somente a criança, que já estava chamando ali a atenção de todas as pessoas que estavam à sua volta ali, aquele senhor também ali começa a chamar a atenção de todos que estavam ali dentro do supermercado por causa daquela situação ali. Mas ali não havia o quê? Ali não havia a informação, Não havia ali a informação de que aquela criança era uma criança autista, Também ali ele não deu nenhum tipo de oportunidade, e o momento em si não deu nenhum tipo de oportunidade para que a mãe pudesse ali intervir e relatar para aquele senhor que se tratava de uma criança autista, uma criança especial, e, portanto, era por isso que ela estava dando aquelas crises, por causa do doce, da bala ali que ela não encontrou, e não porque ela era uma criança ali possessa. Então, nós precisamos tomar muito cuidado relacionado a isso, questões relacionadas a isso, Às vezes a criança ali está chorando, está dando um tipo de crise, não é porque ela tem algum mal na vida dela, não é porque algo maligno está ali na vida daquela criança, mas simplesmente porque ela é uma criança especial, ela é uma criança autista, Ela é uma criança autista e essas crises muitas das vezes acontecem, Acontece. Uma coisa que eu observo é que o autista, os autistas de modo geral, têm uma grande dificuldade de receber um não, Quando a gente fala não para um autista, muitas das vezes é o estupim, para começar ali uma crise, e nós precisamos lidar com isso. Às vezes nós precisamos ali de um certo manejo para lidar com essa questão. Falar não, mas substituindo este não ali por uma outra coisa, levando ele ali para
né, para interagindo com ele ali de uma outra forma, para que isso não se transforme em uma crise. Então, quero convidar você para ficar conosco ao longo desse vídeo aqui. Quero convidar você para ficar conosco, porque nós iremos trazer vários outros vídeos aqui dentro deste assunto, falando sobre as questões religiosas, o autismo na igreja. E eu tenho certeza que você, pai, você, mãe, independente aí do seu credo religioso, você já passou por algo parecido. Então deixa aqui nos comentários, compartilha esse vídeo, curte esse vídeo, se inscreve aí no canal, você que não é inscrito, e bora para frente e até o nosso próximo encontro. Que Deus em Cristo Jesus abençoe poderosamente a sua vida e de toda a sua família.